Boa noite, gente. Aguardar uns minutinhos aqui até o Robson entrar. Aguardar também o pessoal começar a entrar online aqui na live. Muita gente também com o recesso agora. Talvez vai ver a live gravado, né? O pessoal já em ritmo de férias. Então tem gente que já avisou que vai ver depois, que vai ver na gravação. Esperar o Robson entrar aqui para a gente poder iniciar a nossa live de hoje. Já fiz o convite para ele aqui. Boa noite. Boa noite, Robson. Vê se você me escuta bem, porque eu tô com outro fone hoje. Tá com um pouco de eco no fundo, assim. Deixa eu tentar trocar o fone, então. Ah, Vamos ver você se tá sem melhora. fone, né? Não, eu tô com um fone sem fio. Auricular. Agora melhorou. Ah, é. Melhorou? Melhorou com o auricular. Parecia que você tava falando do trânsito, assim. Alguma assistente virtual entrou na minha vida aqui, não deixou mais eu falar. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Com o auricular parecia que você tava falando do meio do trânsito. Aí agora Nossa, com esse ele limpou os chiados de fundo. né? Normal. Por isso que a gente atende com fone com fio e não sem fio. Exatamente. Nunca funciona. Então, é a nossa última live do ano, né? O nosso último bate-papo do ano. E eu e o Robson, a gente vinha pensando há tempos já em fazer mais uma live, dentre as tantas ideias que a gente tem, porque tem uma lista gigantesca que daria para fazer live pela vida inteira, com vários temas, assim. Mas até pela questão, assim, da nossa atuação profissional, de ser o tema, talvez, entre os quais a gente mais discute no contexto de atendimento psicológico, mas também de experiência de vida, de fenômeno social, de fenômeno histórico. Eu imagino que seja um dos temas que a gente mais tem em comum, assim, para conversar, né, Robson? Que é a questão de relacionamentos, de uma vida afetiva, de uma escolha pela não monogamia e vários aspectos dentro disso, né? Então, o tema da live, assim, foi muito pensado em torno de trazer debates, reflexões, portas abertas a respeito desse tema. E fiz o convite dessa vez, mas é um convite entre aspas, né? Porque foi algo bem combinado, assim, entre a gente. Ah, mas a gente sempre combina, inclusive, né, quem é que está convidando, porque tem essa ideia, dependendo de quem está mais inserido ou inserido nisso de alguma maneira, ou olha isso há mais tempo, ou quais são as trocas que a gente faz, né? Acho que as pessoas têm noção de que esses convites são combinados de alguma maneira, mas eu me senti convidado, sim, porque dentre as várias coisas que você propôs quando você falou em falar de não monogamia, eu senti como convite mesmo, porque é algo que eu falo com muita frequência. Enfim, eu nem sei por onde que talvez seja melhor começar, porque eu penso em uma infinidade de possibilidades, né? A gente pulou apresentações hoje, porque quem não conhece a gente, vai lá buscar nos vídeos anteriores. A gente já se apresentou várias vezes no canal da Jana, no meu também. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta também. Eu acho que a gente está no momento que a gente já pode pular as apresentações, né? Eu acho importante. Sim, sim, acho que é usar tempo da live de forma não, de forma não saudável, assim, para uma horinha pequena que a gente tem aqui e ficar se apresentando, perdendo o tempo de uma hora com apresentações. Então, assim, eu acho que é importante a gente começar um pouco, né, assim, descrevendo um pouco como é que a gente chega nessa temática na vida, né? Nesse momento, acho que é importante falar um pouquinho, sim, de lugar de fala, pensando a gente estava conversando sobre isso, inclusive, nos áudios, pensando sobre outras coisas, mas acho que cabe Uhum. para essa live também, que é entender que a gente estava comentando que o livro Lugar de Fala aqui tem mais propriedade sobre isso, é o da Djamila Ribeiro,
a Rita Von Hunt cita, né, o tempo todo, a Djamila quando fala disso, de entender que isso é uma categoria de análise e não de exclusão. Mas, ao mesmo tempo, é importante que as pessoas entendam por que, né, você e eu, como psicóloga e psicólogo, estamos discutindo também essa temática. E por que nem todo mundo que atua na psicologia vai falar disso. Né? Não é um consenso. Então, a gente não tem aquela ideia de que a psicólogo é totalmente neutro. Nós temos um lugar de fala como qualquer pessoa no mundo. Então, entender que lugar é esse que falece tem uma importância. Né? Então, pessoalmente, passei por muitos processos na vida de relacionamentos totalmente monogâmicos, supostamente monogâmicos e não monogâmicos de mais de uma maneira, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai, inclusive, pensar e conversar um pouco hoje, né? E com isso, muitas leituras, sim, né? Tanto pessoais quanto para estudar essa temática. E, inevitavelmente, quando é algo que nos afeta e que a gente está pesquisando, estudando, se aprofundando, eu vejo que também aparece no nosso consultório, né? Então, não é importante quem estiver ouvindo a gente hoje entender que tem um olhar propositivo e um afeto pela temática, né? Porque a gente também vivencia esse tipo de relação, ou já vivenciou em algum momento, pelo menos eu passei já por isso, mas entender que a gente não está cooptando e dizendo que todo mundo tem que ser não monogâmico, né? Inclusive, a gente vai discutir uma parte disso do que também para essa questão as pessoas entram em muitas regras do que é, do que não é, e entender que muitas pessoas acabam nos procurando também. Hoje eu tenho pessoas que vêm, casais, indivíduos que vêm para o consultório, pedindo para entender como é que é a não monogamia, procurando relações não monogâmicas ou trabalhando como é que eu saio de uma relação monogâmica, seja sair para ter outras relações, seja enquanto casal, o que a gente faz com esses nossos desejos. Então não é todo mundo que vai vir com isso, né? A gente não está aqui e muito menos no consultório dizendo que as pessoas não podem ser monogâmicas, mas a gente coloca a ideia de que a monogamia é a única possibilidade de se relacionar em xeque. Então, um pouco do que a gente vai fazer na live, acredito que seja isso. Eu acho muito bacana trazer esse aspecto, Robson, porque às vezes eu sinto, assim, quase que uma expressão de quando eu pergunto, né, até por saber da nossa abordagem, também da nossa perspectiva pessoal de vida afetiva, às vezes quando eu pergunto de que forma você se relaciona, né, ou quais são os acordos de relacionamento, a confissão de eu tenho um relacionamento monogâmico vem quase com um pedido de desculpa, assim, né, como se fosse algo constrangedor. E não é, o que eu faço sempre questão de enfatizar é que justamente por a gente conseguir pensar em outras possibilidades para além da monogamia, ou seja, a não monogamia e os N acordos que envolvem os relacionamentos não monogâmicos, que também são múltiplos, mas justamente por ver essas possibilidades para além, que também se torna muito mais possível pensar formas de monogamia saudável, porque a monogamia deixa de ser aquilo que tem para hoje. Né? Deixa de ser aquela obrigação. E a partir do momento que não é mais uma obrigação ou um processo natural, né? Porque às vezes também tem esse tipo de perspectiva, a monogamia como um processo natural. É assim, sempre foi, e não existem escolhas. Quando a gente não vê escolha, parece que o negócio vem pronto. Né, que é de cima para baixo. E quando a gente começa a ver a monogamia como uma alternativa entre várias e como uma escolha consciente, a gente também pode refletir acerca de como negociar relacionamentos monogâmicos que sejam saudáveis. Porque eu acho interessante quando tu traz relacionamentos, entre aspas, monogâmicos, né, ou que pareciam monogâmicos e não eram, porque eu fico pensando que é aí que está a abertura para o debate da não monogamia, na falência de alguns relacionamentos monogâmicos, né? O que é um acordo de relacionamento monogâmico? Era até essa provocação inicial que eu queria fazer, assim, porque o acordo de relacionamento monogâmico, ele tem sido visto cada vez mais e cada vez mais nas queixas, nas demandas da clínica e das expressões pessoais de cada pessoa que vive um relacionamento monogâmico, visto em acordos frágeis, fundamentado em acordos frágeis, né? Não é mais um acordo de comportamentos, de atitudes, de posturas, que podem ser renegociadas, inclusive. Mas, às vezes, o acordo da monogamia, ele parece perpassar por acreditar que controla o pensamento, o desejo, o sentimento do outro.
e o quanto isso é frágil, né? Porque tu tem que se deparar o tempo todo com a crença de controlar algo que, no fundo, tu sabe que não controla, porque sabe que o outro não controla em você, então o que te levaria a acreditar que você controla no outro? Então eu fico pensando o quanto isso está levando a um processo de falência de algumas formas de relacionamento monogâmico que as pessoas acreditavam que eram possíveis de existir ou de se construir, de acordos que eram possíveis de se construir, e a gente vê que não é, né? Que eram acordos frágeis. Eu acho que eu vou, antes de falar a continuidade, contar para as pessoas que a gente combinou de sermos dionisíacos hoje, porque o assunto pedia. Falar de não monogamia exige a invocação de Dionísio, né? E propor um brinde a Dioniso, porque aí a gente consegue abrir um pouco melhor isso. Eu queria propor um outro brinde também, se a gente está falando de divindades, ó, Dionísio é o deus da festa, mas Inanna é a deusa da sexualidade, né? Então, se a gente está falando de sexo, de relacionamento, vamos brindar a Inanna também. Um brinde. Um brinde então, assim, anti-Hera e Zeus também, né? Se a gente vai falar de mitologia, porque Hera e Zeus talvez sejam a expressão da monogamia falida. Literalmente da monogamia falida, né? Porque no caso deles é o tipo que não funciona. Mas acho que, primeiro de tudo, eu gosto muito de uma fala da Regina Navarro. Vocês vão ver que algumas pessoas eu vou citar, depois vocês fuçam aí, que são pessoas que falam sobre a não monogamia, né? Acho que como autora brasileira, a Regina Navarro Lins talvez seja uma das que escreve há mais tempo sobre essas questões, e gosto muito quando alguém pergunta assim, por onde eu começo para ler? Eu digo, tem 2 livros da Regina que são ótimos, né? Um é o primeiro dela, que é A Cama na Varanda, e eu gosto quando alguém me pede de indicar esse primeiro, porque ele começa a mexer com as estruturas de um jeito mais suave. Né? Eu já vou no Novas Formas de Amar, assim. Mas depende do preparo de quem está ali, da ânsia, né, de conhecer. E o outro é o Novas Formas de Amar. Tem vários outros, ela tem muitos outros livros, eu nem li todos ainda. Mas esses 2 são os 2 que eu diria que são os principais para ter uma introdução. Gosto da Cama na Varanda por isso, porque por ter sido também o primeiro livro que ela escreveu. Comercial também, né, Robson? Então tem uma questão de que você consegue acompanhar um pensamento de alguém que também está começando esse pensamento. Não é claro que para chegar a escrever um livro não estava começando em si, mas como foi o primeiro, tem uma construção que para quem não tem preparo, prepara para ler os outros. Né? E foi o primeiro dela que eu li. Mas em várias falas dela, inclusive nas entrevistas, ela gosta muito de falar dessa questão da cor. Porque ela fala bem disso e é clássico do consultório mais. Então, o que é traição? Tudo aquilo que não está no acordo. Mas o que vocês acordaram? Qual foi o combinado? Geralmente não acordaram nada, né? Geralmente o acordo não existiu. É tipo assim, como Exatamente. Assim? A gente faz acordo, né? O negócio não vem pronto na nomenclatura, tipo, estamos namorando e já sabe tudo que tem que fazer. E essa é a primeira questão que pega. As pessoas não estão habituadas a fazer pactos de relacionamento. E não entendem que não é óbvio, né? Que não é igual para todo mundo, que nem todo mundo pensa relacionamento da mesma maneira. Então, talvez o primeiro choque que entra na ideia da não monogamia é precisamos combinar. Porque eu não sei o que vale para você se é igual ao que vale para mim. E nada está posto. Né? E aí começa a primeira questão de entender que primeira, tem um monte de questões, mas a primeira que talvez a gente continuar aqui, né? É o que a gente está chamando de não monogamia. Porque a gente também comentou disso, com o perdão da palavra, mas que o povo está cagando regra agora sobre o que é ser não monogâmico, né? Então, assim, você tem uma relação Zeus e Hera, que supostamente é monogâmica, mas o cara está sempre pulando a cerca, em algum grau a relação que ele tem com essa mulher não é monogâmica. Mas aí que está a fragilidade, né, Robson? Porque eu vejo, às vezes, o não acordo como uma estratégia consciente para manter algumas zonas de conforto. Por exemplo, se o não acordo e se o conformismo com viver um relacionamento monogâmico, ele está relacionado com poder fazer coisas escondido, tendo a tranquilidade que o teu parceiro ou a tua parceira não vai fazer essas mesmas coisas, porque respeita um acordo que não foi acordado, né? Mas aquilo que parece vir junto no pacote da monogamia. Então, tem questões relacionadas também com a perspectiva de cada um de utilizar estratégias também para se manter em zonas de conforto, de não ter que lidar talvez com o ciúme, com a insegurança,
né? Mas o quanto é saudável para um relacionamento, ou até para a construção de afetos com relação ao outro, parte dessa perspectiva, né? Do tipo, eu não faço o acordo, ou eu mantenho o acordo que parece ter vindo de forma natural, com um pacote, para que eu possa viver coisas na minha vida que eu acredito que o outro não está vivendo. Né? Ou que me incomodaria que o outro vivesse, mas aí eu vivo isso escondido. Porque é nesse sentido que está a problemática, a falência da monogamia também, né? Do tipo, eu não falo sobre as coisas, eu não estou disposto a ouvir também coisas que talvez o outro precise falar, eu não estou disposto a mexer em acordos ou negociações, porque me incomoda ter que lidar no outro com coisas que eu faço, que eu vivo, que eu sinto, que eu desejo. E ao mesmo tempo tem um paralelo aí pensando principalmente nas relações heterossexuais, que se a gente olhar na maioria das vezes, né? Claro que a gente está falando de generalizações, mas que tem também contextos históricos aí. Esse lugar que você fala, né? Do cara a pessoa que não quer, né, negociar porque continua fazendo, em geral a gente vê mais nos homens. E ao mesmo tempo o discurso de muitas mulheres de que eu sei que ele faz, mas eu não falo, porque, né, lidar com esse saber vai criar uma ruptura e vai criar outras problemáticas e lidar, falar disso nem sempre vai levar para um caminho de conciliação, né? E como você falou, repetição de Zeus e Hera, então vai lá e se vinga, vai lá e faz de alguma outra maneira. E aí fica nesses ciclos. Quando eu digo que, de uma certa forma, isso é uma não monogamia também, principalmente da parte da pessoa que está se relacionando com outras, porque a gente começa a entender que já é frágil desse começo, né? Porque todo mundo tem uma história de traição, ou porque traiu ou porque foi traído. Então, em princípio, se a gente for olhar por esse viés, a gente já não tem muita história de monogamia de fato, onde nenhum dos dois da relação passou a vida toda juntos e nunca teve nenhuma outra questão, menos ainda naquele ideal romantizado de monogamia, onde sequer eu tenho olhos e desejo para outra pessoa, onde sequer eu imagino ou sonho com outra pessoa. Tem uma cena que é típica de vídeos de comédia, até de alguns filmes, onde a pessoa sonha que o esposo ou a esposa está transando com outra pessoa e acorda brigando com a pessoa na vida real, né? Quer dizer, você está falando, inclusive, da tua imaginação, do teu desejo, porque é o teu sonho, mas a culpa é do outro. Mas sabe, Robson, como que eu costumo olhar para isso e também provocar reflexões nesse sentido? Por uma estratégia, inclusive, muito fundamentada na abordagem junguiana, que a gente já falou em outras lives, né? Vocês podem retomar também. Mas a gente já falou que eu e o Robson, a gente compartilha de abordagens. Eu digo abordagens porque eu sei que o Robson também tem um pezão na sócia histórica, que é a minha abordagem comum, a junguiana. Mas o que eu trabalho muito com isso é a integração da sombra. Ou seja, é olhar para um aspecto que parece ruim, errado, sujo, mal, e conseguir integrar isso como algo seu. Então, o que eu costumo sempre abordar é que sentido que essas traições, no caso da pessoa que trai, né, que sentido essas traições ou essas relações com pessoas fora ali do relacionamento que você considera como oficial, entre aspas, tem para você? Qual o sentido dessas coisas? Porque a gente precisa sair dessa coisa do ruim, né, do mal, de enxergar isso como errado, como algo que não deveria estar sendo feito, para conseguir entrar no processo de tomada de consciência, de entender, essa é a forma como eu vivo a minha vida afetiva e sexual, e eu preciso reconhecer isso como um aspecto integrado da minha forma de viver as relações afetivas e sexuais, para, inclusive, assim, nessa jornada, né, tomar consciência e conseguir olhar para si mesmo como uma pessoa não monogâmica. Então, quando tu fala assim, é uma relação é uma relação não monogâmica, eu concordo muito contigo. Eu acho que o processo de reflexão, ele precisa ser o processo de reflexão de tomada de consciência, de entender, né, de parar de tratar essas relações extraconjugais, digamos assim, como algo errado, como algo sujo, como algo que está relacionado com falta de caráter, enfim, e perceber que o problema todo, ou o que a gente poderia considerar ali como um aspecto de caráter, está na negociação, né? Está no processo de conseguir tomar consciência a respeito disso como uma parte integrada
e que pode sim ser muito saudável da sua vida afetiva e passar então a negociar isso nos seus relacionamentos, a dialogar sobre isso nos relacionamentos. Então eu fico pensando o quanto pensar nesse processo da integração da sombra, ou seja, de pegar aquilo que parece errado, sujo, imoral, proibido e transformar em algo integrado, que é parte saudável da sua vida afetiva, da sua forma de se relacionar, tomar consciência disso e então passar a viver plenamente e de forma saudável aquilo que antes era vivido como algo errado e proibido. Tudo que tu falou é importante, mas eu fiquei pensando aqui que dependendo de quem está nos vendo, talvez a gente precise contextualizar um pouco algumas questões até mais simples, entre aspas, mas mais básicas, né? Não são obrigatoriamente simples. Então, talvez a gente tentar conceituar um pouco o que a gente está chamando de não monogamia, porque quando eu fiz uma comparação, né, do que a pessoa que está traindo está vivenciando uma forma de não monogamia, mesmo que ela se diga numa relação monogâmica, é uma interpretação disso, né? Mas ela não está oficialmente vivendo relações não monogâmicas. Até porque, em geral, a relação que vem com a parceira ou com o parceiro é de ciúmes, que é um contexto de posse, que eu posso ou tu não pode. Porque para mim é só sexo, para o outro é afeto, né? Então, tem várias nuances disso. Então, a primeira coisa nesse caminho, talvez seja a gente olhar. Eu estou falando de novo que é a primeira, já é a segunda, a terceira ou a quinta. Mas tudo bem. Então, é a gente olhar que estamos pensando ideias de não monogamia numa sociedade que hoje defende monogamia como o olhar mais adequado para o relacionamento. E que se está começando a se repensar isso. Mas, historicamente, nem sempre foi assim. Talvez tu tenha histórias mais antigas do que as que eu sei. Isso é polêmico. Os estudos são bem mais antigos. Você vai em profundidades da antiguidade que eu não fui tanto. Mas a gente tem contextos socioculturais, né? Em várias épocas da humanidade em que as relações se davam de diversas maneiras. E algo que em vários momentos acontece, e que talvez seja uma das coisas para a gente pontuar, é a relação de posse do homem sobre a mulher, que fazia com que o homem tivesse liberdades, né, de ter várias esposas, ou de ter uma esposa e ter várias amantes, e criava um contexto em que o homem não tinha essa obrigação de exclusividade, apenas a mulher. Mas não era por amor, era por posse. Né? Inclusive tem, agora eu não vou lembrar quem é a autora ou o autor que cita essa possível relação, que eu acho bem interessante, não tem muita comprovação, é uma ideia do que poderia ser, até não lembro se é a própria Regina ou não vou ter certeza agora, que fala que um dos processos que faz essa inversão, quer dizer, o cara podia fazer qualquer coisa fora de casa, podia ir na prostituição, podia ter outras mulheres, desde que não tivesse... porque no começo não tinha uma relação de filhos, os filhos bastardos não tinham direito, né? E aí tem um debate de que em algum momento, e essa é uma ideia, que não sei se existe uma comprovação sobre isso, eu nunca achei uma específica, mas é uma das possibilidades, de que conforme você vai mexendo ao mesmo tempo com a ideia de amor romântico e institui que todo filho tem direito, o bastardo tem o mesmo direito que o meu. Então você também não pode. Né? Porque se você fizer, os meus filhos perdem direito. E o viés de onde isso entra em algumas famílias não é pelo viés do amor, é pelo viés da posse também, né? Porque senão os meus filhos perdem. E isso é uma das possibilidades de como isso vai se construir. É claro que isso não é único. Né? Entender que, por exemplo, a ideia de um amor romântico é uma construção também. Nem sempre foi romântico, né? Teve épocas, teve muitos momentos em várias civilizações que casar por amor e não casar por acordo, não casar porque era o interesse da família, era uma revolução. Né? E hoje, quando alguém casa por interesse, e aí seja que tipo de interesse ou de acordo for, é um absurdo. Mas é um absurdo por quê? Isso não quer dizer que coisas que se entendiam como sentimento de amor não poderiam ser construídas e vir a surgir com um casamento acordado, né? Inclusive, talvez seja difícil para pessoas desse contexto entenderem que você olha para alguém e sente amor antes de conviver, né? Então, até os sentimentos, eles são datados, né? Mas eu acho muito importante isso que tu traz, Robson, porque eu tenho muito uma perspectiva de que para entender o que a gente também precisa entender a história, o contexto das coisas. Só assim a gente vai entender o que as coisas são. E a monogamia, ela surge muito atrelada com o contexto de controle à sexualidade das mulheres. Por
isso que eu acho interessante quando tu traz essa questão, geralmente, né, não sempre, mas geralmente, questões que acontecem em relacionamentos heteronormativos, heterossexuais. Porque quando a gente fala dessa postura de eu faço escondido que o outro não pode fazer, é culturalmente, assim, atrelado à postura masculina, à postura do homem na relação. Essa coisa de eu faço escondido o que eu espero que minha parceira não faça. Todo o contexto cultural de justificar as traições por parte do homem, né, as justificativas de fraqueza da carne, quase como se fosse algo inconsciente, instintivo, né, que não se tivesse uma forma de lidar com aquele comportamento a não ser expressando o desejo sexual. Então, entender o quanto a monogamia ela está super atrelada ao controle de sexualidade das mulheres. E para entender isso, assim, eu sempre ficava ouvindo os discursos de a monogamia surgiu com o capitalismo, a monogamia surgiu com o catolicismo. E eu ficava pensando, mas eu quero ver, eu quero saber se foi assim. E eu sempre falo que eu comecei a estudar o contexto da antiguidade, da Suméria, porque eu pensei, aonde que é o mais longe que eu consigo ir, assim. Então eu fui aonde eu achava registros escritos, que era o mais longe que eu conseguia ir. E eu comecei a perceber que num contexto pré-capitalista e pré-cristão, onde divindades femininas ligadas ao sexo livre, à sexualidade livre, não deixavam de ser sociedades patriarcais. Então, a Suméria, apesar de ter deusas da sexualidade, como eu brindei aqui a Inanna, né, não deixava de ser uma sociedade patriarcal. E o quanto o patriarcado e a instituição da monogamia estava atrelada a essa ideia que tu traz da posse, não necessariamente uma posse de bens materiais, mas até uma posse de um outro bem que é o sobrenome. Então, como eu vou dar o meu nome, a minha honra, o meu legado, a minha geração, né? Toda essa ideia de importância da geração, daqueles que te representam nas próximas gerações, que trazem o teu nome, o teu sangue. Como eu vou dar o meu nome para alguém que eu não tenho certeza se é meu filho consanguíneo? E aí, nesse contexto, né, a única forma de garantir essa legitimidade consanguínea dos filhos realmente estava ligada ao controle da sexualidade das mulheres. Agora, na sociedade que a gente vive hoje, existe o exame de DNA, existe preservativo, nem toda relação sexual é ligada à ideia de reprodução, né? Então, a gente começa a abrir espaço com os métodos contraceptivos, com a tecnologia do exame de DNA e tudo mais, a gente começa a abrir espaço, inclusive, para ver o sexo com outros sentidos, que não estão mais ligados ao sentido de reprodução, ao sentido de dar filhos ao homem, né? Inclusive com a possibilidade das mulheres serem mães solos, né? Terem filhos de outras formas que não a relação sexual, e homens também, né? Casais LGBTs. Então a gente começa a abrir um mundo de possibilidades de enxergar o sexo e os acordos de relação de outras formas, com outros sentidos. Mas é engraçado como a gente continua repetindo hábitos, padrões e comportamentos sem parar para pensar, tá, mas qual é o sentido que isso tem? Qual é a função que isso tem ou que teve em algum momento e que já se perdeu, e a gente continua repetindo, né, esses padrões, como se não houvesse possibilidades extras. Alguém perguntou do que você estava falando sobre monogamia compulsória. Acho que foi outra pessoa que falou sobre monogamia compulsória, mas a gente pode falar. Compulsória porque não existe normalmente outra opção. Ah, sim. É que a gente falou no meio do contexto, né? Então, assim, quando a gente está falando em monogamia compulsória, essa ideia de que a gente não pensa sobre a monogamia, né? Eu parto do princípio que ela é a única opção possível de felicidade, inclusive. E se não for assim, não existe como ser aceito socialmente, não existe como ser feliz, não existe relacionamento, não existe amor, e que amor é isso, e é só isso. Então, ela é compulsória nesse sentido, onde eu não escolhi, de fato. Né? E aí, a gente talvez possa contextualizar o que a gente está chamando de não monogamia. Né? Agora a gente abre um espaço para isso, né? Pensando nessas novas possibilidades, com todas essas tecnologias, esse novo contexto, eu penso que a gente abre justamente essa possibilidade para pensar quais são essas outras formas de relações, a não ser essa ideia de eu tenho um parceiro ou uma parceira que é a única, exclusiva pessoa com quem eu me relaciono sexualmente, né? Ou afetivamente, vamos colocar
essa polêmica aí no ar também, né? E abre possibilidades para viver outras formas de vida afetiva que saiam dessa norma da exclusividade, né? Eu acho que não monogamia a gente está falando muito disso, de sair dessa norma da exclusividade na relação, mas aí a gente também entra num campo aberto, né, Robson? Porque quando a gente pensa de sair dessa coisa da exclusividade da relação entre dois parceiros ou duas parceiras ou mais, porque também pode ter um trisal monogâmico, né? Mas a gente abre esse campo para pensar que a não monogamia também envolve negociar acordos que são individuais, que são particulares. Até por isso eu gosto tanto do livro da Regina, que é o Novas Formas de Amar, porque ele vai falar muito disso também, de como dentro de relacionamentos não monogâmicos também é possível fazer várias formas de acordo, que também podem ser não saudáveis, ou hipócritas, ou inalcançáveis. Então a gente entra num campo aberto agora. E aí põe até uma questão. Trisal, mesmo que em relacionamento fechado, é monogâmico ou já é uma forma de É poliamor? trigâmico. Porque a gente não, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente não tem resposta e a tentativa é justo tirar dessas caixinhas, né? A linguagem já é uma problemática, né? É. E aí tem um ponto. Eu tenho um livro que eu acho que é legal as pessoas que têm esse interesse também dar uma olhada, que foi traduzido para o português, acho que ano passado ou retrasado. O título original é Ethical Slut, que eu acho muito mais legal, né? Vadias com ética. Mas acho que em português não ia pegar muito bem eles Ah, sim, colocaram você como me falou Ética do desse Amor livro. Livre. Né? E o título é esse, Ética do Amor Livre, guia prático para poliamor, relacionamentos abertos e outras liberdades afetivas. E é quase um manual de como é que você pode vivenciar isso. Então ele tem literalmente assim formas possíveis e dicas de como Dossie Easton e Janet Hardy quem escreveram. E tem um olhar muito propositivo, assim, né? Se eu não me engano, o primeiro capítulo do livro é justamente uma das pessoas da parceria que sai, e agora eu não lembro se é na ida ou na volta, que a outra está dizendo assim, vai lá e se diverte, ou como é que foi, se divertiu, uma coisa que vai situando esse lugar do outro, que pode inclusive estar indo sem mim, e que eu não preciso obrigatoriamente estar fazendo qualquer coisa que não seja estar em casa, ou onde eu quiser. E aí vai criando situações e debatendo quais são as possibilidades. Então, pensar nessas questões de amores livres é complexo. E é complexo, inclusive, porque acho que foi uma das coisas que fez a gente fazer a live, que a gente falou, o pessoal agora está cagando regras sobre a monogamia, de chamar relações de duas pessoas abertas de monogamia, como é que eles chamam agora? Monogamia não é gourmet, gourmet é outro que eles usam sempre. Monogamia flex. E aí, assim, qual é o critério para chamar que é monogamia flex? Porque mesmo que as parcerias não sejam afetivas no sentido amoroso, mas são outras parcerias sexuais, essa relação tem outras liberdades. E aí eu entro nas discussões quando alguém está trabalhando isso, especialmente em terapia, de quais são e quais não são essas outras liberdades. Para onde a gente desloca a nossa relação de ciúmes, posse e poder? Porque é muito comum, e eu brinquei isso contigo até, acho que numa das nossas trocas de mensagem, que é muito comum eu ouvir de pessoas que estão tentando vivenciar uma relação não monogâmica, fica muito chateada porque a pessoa viu um episódio de série sem ela. E eu não estou dizendo que você não possa ficar chateada, mas em alguma instância, o que eu estou transferindo para essa série que antes estava no sexo com outra pessoa? Qual é a liberdade que eu tenho ou não? E que acordos a gente fez ou não? Porque muitas vezes tem um acordo, mas muitas vezes nem teve esse acordo do não assistir essa série junto. Né? Tá só no meu desejo. Né? E mesmo quando tem um acordo, o que houve que quebrou o acordo? Porque uma das coisas que a gente conversa muito quando um casal está abrindo o relacionamento, ou tentando viver formas não monogâmicas, seja numa casa de swing, seja junto, seja separado, eu gosto muito de usar essa frase, dizer assim, façam as regras, combinem o que é importante, mas se preparem para quebrar todas. Para rever o tempo todo, né? Porque a qualquer momento você pode não dar conta de uma das regras, ou a outra pessoa, ou as outras pessoas da relação podem não dar conta. E o primeiro passo que a gente tem que ter é essa abertura de dizer, olha, lembra aquela regra que a gente combinou? Então, não dei conta. Eu fiz diferente. Nós vamos mudar a regra. Mas perpassa por combinar a regra também, né, Robson? Porque eu fico pensando assim, sobre regras combinadas
que talvez já sejam difíceis de controlar. Tudo bem até tentar, né, ou até fazer a tentativa de estabelecer a regra, mas tem coisas que já são obviamente difíceis. Mesmo tem até nomenclaturas diferentes que às vezes as pessoas resolvem usar. Por exemplo, vejo assim casais não se colocando como casais ou pessoas não monogâmicas, mas se chamando de casais liberais, assim, no sentido de a gente se relaciona entre a gente, mas a gente vai para lugares, vai para casa de swing ou conhece outras pessoas para se relacionar em conjunto. E aí a regra é ninguém se relaciona sozinho com outras pessoas, mas sempre em conjunto. Até nesses contextos, você não está assim completamente imune, digamos assim, de criar afetos, de criar sentimentos, de criar conexões com esse outro que entra na relação. Então o Mas você acordo está já imune na relação monogâmica? Desculpa te também cortar, não, mas é essa a questão, né? Na própria relação monogâmica, como a gente começou falando, o acordo ele está muito relacionado a posturas, né? Às atitudes. Não dá para criar essa expectativa de controlar o sentimento do outro. A questão é o que você vai fazer com esse sentimento, né? Eu vou dialogar com a minha parceira, eu vou interromper o relacionamento que eu estou vivendo para viver esse outro. Agora, a não monogamia às vezes também perpassa por essa expectativa de conseguir negociar algo exclusivo à vida sexual, como se as coisas se separassem assim, né? E às vezes essa expectativa ela também é frustrada e gera conflitos e precisa ser renegociada, porque criar acordos baseados numa expectativa de eu vou viver questões sexuais sem criar afetos ou sem viver sentimentos por essas pessoas com quem eu estou me conectando, que eu estou conhecendo, já é um acordo por si só muito difícil de cumprir. sim. E acho que entra num perpasse que a gente conversa muitas vezes, né? Nos debates sobre essas questões, mas também nos atendimentos, que é entender, inclusive, o que a gente chama de traição. Né? Uhum. A Regina vai falar que não existe traição, existe relacionamento extraconjugal. E que o que o outro faz quando não está comigo não me interessa. Eu não sou tão radical, porque eu acho Eu que também dependendo do que o não. outro faz quando não está comigo, Vamos pode me pensar em afetar. traição de confiança, né? Porque vai para além de se relacionar sexualmente com outras Sim. pessoas. Mas quando a gente fala que traição é aquilo que foge do acordo, eu fico pensando, inclusive, nessa coisa da série, sabe, Robson? Quando você me falou sobre isso, foi uma coisa que eu comecei a pensar. Porque, para mim, o que pesa muito é o sentido que aquilo tem na relação. Do tipo, Uhum. se o acordo sobre a série é compartilhar um momento juntos, talvez fugir desse acordo, né, seja algo que precisa ser renegociado e discutido. Uma outra coisa é se o significado na série de cada um era simplesmente ver a série. Né? Se não está nada relacionado com compartilhar o momento, com um projeto ou com um contexto combinado, se está relacionado simplesmente com ver a série, com ler o livro, com ver o filme, é o básico de uma relação a gente pensar que as pessoas precisam manter individualidade, sejam em relacionamentos monogâmicos ou não monogâmicos. Então, inclusive, o interesse, a curiosidade, a ansiedade por precisar ver um episódio de uma série é algo que vai acontecer na vida de cada um. E o quanto diz respeito a essa questão da individualidade ou a anulação das individualidades, do tipo, agora eu só faço coisas ou só me interesso por fazer coisas. Quando eu tô na companhia desse outro, é o caminho para a dependência afetiva. E a dependência afetiva ela pode ser vivida, inclusive, em relacionamentos não monogâmicos. A pessoa que precisa o tempo inteiro estar com alguém, né, que não consegue viver projetos, interesses, não consegue viver coisas com a sua própria companhia, é um caminho para a dependência afetiva. E o quanto isso perpassa pela anulação das individualidades. Né? Às vezes parece que monogamia precisa ser sinônimo de anular as individualidades. E isso não deve estar presente nem na monogamia, nem na não monogamia. É, eu vou te pedir para tentar dar uma olhada nos comentários. Eu tentei ler alguns, Vamos olhar mas ele aqui. pega na minha camisa que é super clara e eu não consigo Tá ler pegando para nada. mim também. Tá pegando para mim também na tua camisa e no teu fundo. E eu não consigo ler os comentários direito, gente. Então, se eu não responder algum, pergunta no direct depois da Jana no meu, Aqui, acho que é ou aqui que pergunta tá nos falando. comentários do vídeo. Mas na prática é muito diálogo diário. Os acordos vão acontecendo e se modificando conforme oportunidades vão surgindo. Diálogo sincero é tudo.
Acho que tem muito a ver com o que a gente está trazendo, né, Robson? Até porque, Sim. assim, não tem como a gente conta com uma coisa que Freud já jogou por terra, quase que com uma superioridade da consciência humana, no sentido eu controlo tudo, eu tenho consciência de tudo, eu me conheço profundamente. E aí, quando a gente trabalha até com essa coisa do inconsciente, tudo isso cai por terra, porque a gente não se Uhum. conhece. Então, o refazer acordos perpassa inclusive por isso, com descobrir coisas sobre si mesmo e como tu falou, né, ter a honestidade de falar, não dei conta, preciso renegociar, porque a gente não nasce se conhecendo. É um processo de conseguir experimentar, se conhecer, se perceber, tomar consciência dessas questões e negociar com o outro. Voltando um pouquinho, acho que para a questão do que a gente está falando de traições, é entender, como você falou, né? Acho que repontuar isso é importante. Que dentro de uma relação, seja ela qual for, podem haver sensações de traição. Mas elas têm muito a ver com aquilo. Em geral, a palavra que vem mais no consultório para mim nos últimos anos é aquilo que foi feito escondido. Uhum, É aquilo que o outro optou por não me contar, mesmo quando a gente faz o combinado de contar. E isso do mesmo quando a gente faz o combinado de contar é importante, porque uma das formas de não monogamia é eu entendo que eu tenho desejo, eu entendo que você tem desejo. Quando não estamos juntos, a gente faz o que a gente quiser, desde que a gente se cuide, né? uhum. Se proteja, e falando mesmo de usar camisinha e toda essa questão. Mas eu não quero saber porque eu ainda não dou conta no meu ciúme. Ou eu não dou conta de contar. Então, um dos pontos é entender, inclusive nas relações abertas, né, o que é alguma forma de não monogamia, de entender que passo a gente está, porque são muitos passos para cada casal, para cada trisal, para cada grupo, mas em geral vai o casal que começa, né, nesse processo. E entender que eu posso não começar contando tudo porque eu não dou conta, ou ouvindo tudo porque eu não dou conta. Porque Ou o trabalhar a quanto relação contar de pode estar numa ciúme. perspectiva de controlar, né? Exatamente. Uma das coisas que também vem bastante, assim, a gente conta um para o outro porque a gente se excita com isso, porque tem um desejo sobre isso, porque eu gosto de saber do teu prazer, porque o Uhum, teu prazer me dá prazer, ou porque eu tenho que saber com algum grau de controle aquilo que você fez. uhum, Porque eu preciso, porque vira uma competição, né? De se você fez mais ou se eu fiz mais, se você gosta mais com a outra pessoa do que comigo. Então tem muitas nuances nesse processo que para cada relação a gente precisa se entender. E quando eu digo para cada relação, vamos para outras complexidades. A gente tem relações não monogâmicas que não é um relacionamento aberto de duas pessoas. Né? Como falar, tem trisal? Tem. Mas também tem muitas vezes em que uma pessoa se relaciona com duas e essas duas não se relacionam. uhum, Então, a pessoa pode ter um namorado, uma namorada, dois namorados, duas namoradas, e essas outras pessoas podem ou não se relacionar entre si. E podem se relacionar entre si como amizade, mas não sexualmente. As convivências que essas pessoas criam, para cada uma vai ser diferente. E cada uma dessas relações pode ter acordos diferentes. Então a gente vai abrindo um leque de complexidades aí, né? Existe um olhar sobre a não monogamia e eu, para mim, um livro que mais fala disso foi, acho que você chegou a ver a live que era do Clube do Livro, né? Que a minha amiga Denise, que é psicóloga, também me chamou para fazer, que é do Bicha Ex-Monogâmica, que uhum, é o Alex Rodrigues, que é um autor brasileiro, enfermeiro, vai falar dessas vivências, né? E vai trazer uma ideia de não monogamia política, que é mais complexo do que a gente uhum, está falando só das relações abertas ou relações não monogâmicas. Ele vai defender que pensar a não monogamia é um olhar político também, exatamente no que você falou antes, que a monogamia vem de um controle sobre o corpo da mulher e que, em última instância, controla todos os corpos, porque aí controla também, né, os corpos dos homens e, mais ainda, de pessoas trans e de pessoas que não estão dentro das normas uhum. sociais. Então, esse é um debate que é muito mais profundo. Se alguém tiver curiosidade, eu diria, vai lá ver a live com a Denise, que a gente fica 1 hora e meia debatendo. Tem questões comuns ao que a gente está falando aqui, mas que vai inclusive para esse olhar, que tem uma hora, lembrei daquele processo, que diz assim, você pode ter uma relação onde você ama, se apaixona só por aquela pessoa, quer fazer sexo só com aquela pessoa, e você está, então, numa relação monogâmica, mas o teu olhar é não monogâmico. Que Uhum, é o quê? Eu entendo que eu não tenho posse, que o direito meu sobre a outra pessoa não existe de fato, que o direito é individual, cada um sobre o seu corpo. E esse caminho é muito interessante também,
Porque aí eu abro uma É outra bicha perspectiva. ex-monogâmica ali. A Elizabeth perguntou o nome do livro. Bicha, inclusive, escrito com X, ex-monogâmica. E é Aleph Rodrigues, se eu não me engano, o sobrenome dele. E vai para esse caminho, né? Para quem já está lendo sobre questões de relações não monogâmicas, é um choque ainda, porque é uma chacoalhada de dizer, pera, é mais profundo do que isso. Né? E para quem não está lendo, a Denise foi uma das que comentou naquela live que, né, no debate do Clube do Livro, que ela não tinha lido muitas coisas sobre isso, ela se me instigou a ler muito mais sobre isso. Porque perpassa esse caminho que você trouxe. Né? Acho que alguém fez um comentário, inclusive, sobre a questão do olhar judaico-cristão. Ele pode Aham. estar gravado, mas é muito anterior a isso. Né? Você estava falando da Suméria. Quer dizer, o olhar sobre as questões de monogamia, de posse, de relação de posse, que inclusive vira ciúmes quando você institui questões de amor romântico, é muito mais complexo e muito mais antigo. Não que não tenha também a questão judaico-cristã. Mas então como é que a gente quebra tudo isso? E essa é uma defesa que eu acho interessante. Quer dizer, eu posso estar monogâmico numa relação, mas entender que a escolha do outro de ser monogâmico comigo é do outro. O que ele precisa é me dizer. Né? Porque aí entram os acordos. Eu estou numa relação que eu estou monogamicamente. Mas a outra pessoa precisa me dizer se Uhum. ela está, se ela não está, o que ela Aí quer, o também que é ela uma não quer. Porque questão aí eu tenho tua, uma né? escolha. Se você está seguindo essa forma de se relacionar, ou seja, não se relacionando com outras pessoas, é uma escolha tua. E a negociação vai te dizer se você pode esperar isso como uma forma de se relacionar do outro também ou não. Mas tem um ponto que tu puxou, Robson, que eu acho que é essencial para pensar sobre isso, né, que a gente está falando agora. Que geralmente a não monogamia parte de um acordo, de uma negociação de um casal. E aí que tá, eu fico pensando que isso não isenta de pensar a não monogamia como uma escolha individual com relação à sua própria forma de Uhum. viver a vida afetiva. Porque a não monogamia não pode ser uma condição que eu aceito para me submeter à forma de se relacionar do outro. Né? Do tipo, estou me relacionando com alguém que não se propõe a entrar num acordo monogâmico, seja por se entender enquanto uma pessoa não monogâmica ou por estar experimentando isso naquele momento. E aí, para conseguir caber nesse relacionamento, eu aceito esse acordo de viver um relacionamento não monogâmico quando eu me vejo como uma pessoa monogâmica. Então, conseguir entender a não monogamia como uma forma escolhida, consciente de viver a sua vida afetiva, é essencial, mesmo quando isso parte de um acordo, de uma discussão, de um diálogo do casal. Porque senão parece muito ainda algo que é imposto quase que com uma violência, imposto para si mesmo, Uhum. né? Do tipo, eu me submeto, eu me obrigo a viver algo que talvez me incomode ou que não seja o que eu gostaria de viver para conseguir me manter com essa pessoa. Então, mesmo quando esse acordo surgir do casal, né, é importante refletir sobre isso. E tudo bem, você se vendo como uma pessoa monogâmica e se relacionando com alguém que não é monogâmico, também é possível, né? Mas é importante, como tu falou, ter esse olhar. Por mais que a forma de se relacionar seja outra, mas ter esse olhar sobre o relacionamento que torna possível conciliar os acordos, mesmo que as É. formas sejam diferentes. Eu vou te interromper para dizer que aí, e aí é uma leitura que eu faço dentro do que o Aleph está falando no livro, se você tiver esse olhar, mesmo se relacionando exclusivamente com uma única pessoa, você é não monogâmico. Porque o teu olhar sobre as vivências de relação é um olhar de defesa da possibilidade de não monogamia. Né? Então, essa é uma defesa Uhum, enquanto não uhum. monogamia política que eu acho interessante. Então, Mas ter o se eu olhar é consigo. essencial, né, Robson? Exatamente. Mas aí a leitura poderia ser essa, né? De que se eu consigo entender que eu posso querer estar só com você e você pode querer estar com outras pessoas, e eu consigo viver isso sem sofrimento, eu consigo viver isso de uma maneira positiva e propositiva para a minha vida e para o nosso relacionamento, então isso também é uma vivência não monogâmica. Essa é a defesa. Uhum. Porque essa é uma política de não monogamia. Quer dizer, eu não te forço. E aí eu entendo que naquela pergunta que alguém fez ali, que é o que é a monogamia compulsória? É essa obrigação. Quer dizer, a gente não escolheu estar numa relação monogâmica dos dois lados. A gente tem um padrão social que a gente entende que só isso é amor de verdade, só isso é possível. E quando existe uma relação monogâmica, onde as duas pessoas decidiram estar naquele momento só entre elas, também tem essa possibilidade, né? Então, assim, e aí é essa loucura do que a gente, loucura entre aspas, mas essa proposta maluca de não monogamia política, quer dizer,
Eu posso estar numa relação exclusiva e ainda assim ter, enquanto vivência política, a ideia de não monogamia no sentido de Uhum. que nós não somos obrigatoriamente exclusivos. Nós estamos vivendo exclusivamente este momento porque ele faz sentido na nossa vida. Em algum momento em que para um dos dois não quiser, a gente negocia isso. Ou para um dos três, para não casal, né? Mas a gente já entra em outras nuances. E aí Que a volta gente para também aquela... poderia chamar de uma monogamia saudável, né? Aí que tá, Também. eu fico pensando que o que importa mais do que a nomenclatura é o que vem dentro desse termo, né? Ou as possibilidades de acordo, seja como você quiser chamar esse acordo, né? Mas que essas possibilidades de acordo, elas sejam abertas, elas sejam dialogáveis, elas sejam saudáveis e que não sejam em nenhum aspecto compulsórias. O que eu estava falando agora era muito relacionado à ideia de viver uma não monogamia compulsória, né? Do tipo, isso não parte de uma escolha consciente, isso não parte do meu olhar sobre a vida afetiva que eu levo ou sobre os relacionamentos que eu estabeleço, parte de uma imposição do outro na qual eu estou tentando caber. Então, independente da forma que a gente encontre para chamar esses relacionamentos, esses acordos, ou essas formas de viver a vida afetiva, a questão não é muito com o termo, com o conceito, né? Mas é o que está dentro disso, né? Quais são os acordos e as possibilidades que vêm dentro desse termo, desse acordo. Eu acho que uma coisa que a gente pincelou, mas não aprofundou, não que a gente vai ter tempo de aprofundar tudo, que é Você uma tá hora vendo a só, hora? né? Eu tô sem. Agora eu consegui voltar ao acesso ao A gente relógio só ali. tem 10 minutos. É a questão das traições, né? E do que é se sentir traído ou traída, ou traíde. Tem muito a ver com aquilo que perpassa o relacionamento de uma maneira que me afeta negativamente e aí fora das coisas combinadas. Então, você falou sobre a traição nem ser sempre sexual. Acho que uma traição que acontece com muita frequência é financeira. Né? É o Uhum. controle sobre o dinheiro da outra pessoa, ou gastar escondido, ou guardar escondido. Quando a gente tem uma vida financeira conjunta. Um projeto Porque conjunto, que muitas não vezes o anula também a relacionamento... individualidade financeira de cada um, né? Mas pode Exatamente, existir um que é bem projeto comum saudável. no meio disso. Quando eu saio daquela questão da Regina de que o outro faz quando não está comigo nada da minha conta, é quando dentro disso tem uma outra criança, que pode vir a nascer de uma Uhum. gravidez, quando dentro disso tem uma doença que foi trazida para dentro de casa, porque a gente, né, não sabia que teve relação sem proteção. Tem várias nuances do que pode acontecer Uhum. numa relação, seja ela monogâmica ou não monogâmica, que se não tiver conversado, e aí eu não digo nem combinado antes, é conversado mesmo que depois, vai por um caminho que dá as sensações do que a gente chama de traição. E aí tem muitas nuances que vão vir para o consultório, que é justamente até entender o que a gente está chamando de traição. Né? Então, perpassa muitas possibilidades, mas a gente não pode cair nem na ilusão de que a monogamia impede a traição e nem de que a não monogamia Uhum. impede. Né? Uhum. Então, a traição ou as traições, sejam elas de que espécie forem, pode acontecer em qualquer relacionamento. A gente se sente traído, às vezes, até em relacionamentos de amizade, ou de trabalho, ou de outras relações, não Uhum. só nas relações afetivo-amorosas sexuais. Né? Então, esse é um dos critérios de possibilidades que a gente lida bastante aí. Então, é bem interessante também pensar sobre isso e entender que quando a gente está falando de relações mais livres, né, de não monogamia, enquanto pensar quais são as possibilidades, quais são as individualidades, vai para esse caminho que você falou. Então, mesmo que a gente tenha uma relação de exclusividade, o que a gente está falando é de entender quais são as possibilidades enquanto relação. E alguém até perguntou ali, ou comentou, do que eu tentei ler, sobre essa questão de essa ideia de acordos não é muito clara. Porque a gente não está acostumado a conversar, né? E eu digo a gente, os homens mais do que as mulheres. A Em gente tem nenhum uma questão do aspecto, né, a machismo, fazer né? acordos. A gente tem uma questão do machismo e das masculinidades, né? E tem, inclusive, quem fala mais disso nas redes do que eu, que vai falar muito sobre essa questão de como os homens não são ensinados a conversar, a dialogar no relacionamento, a se dedicar, onde toda conversa é tratada como DR, né? A falar E como se entender também sente. exatamente. Então tem um rol de caminhos aí que a gente ensina basicamente as mulheres a baixar a cabeça porque senão o cara vai fugir e o cara a não querer discutir, porque se ele não quiser discutir, a mulher não vai discutir. Uhum. Só que isso se reflete também nas relações não heterossexuais. E eu digo não heterossexuais porque é muito comum a gente ver a heteronormatividade se reproduzindo nos casais gays, nos casais Sim. lésbicos e em outras possibilidades de gênero de casais.
Então, em alguma parte, essa heteronormatividade também vem vindo impregnada inclusive nessas coisas, na dificuldade de diálogo, na dificuldade de compartilhar o que sente, de compartilhar o que deseja. Porque, inclusive, e aí bate lá nas nossas sombras construídas desde criança, né? De que quando a outra pessoa diz que deseja outras pessoas e não só a mim, bate em todo esse ilusório de que como assim eu não sou o escolhido, a escolhida? Como assim eu não sou a única pessoa na sua Sentimento vida? de insuficiência, né? Que às vezes não são coisas que batem ali na relação, mas às vezes o sentimento de insuficiência ou a insegurança já são anteriores àquela relação que vai funcionar como um gatilho para esses sentimentos virem à tona. E aí Eu que tá o dei aspecto da risadas, traição. Oi? só para explicar que eu dei risada quando você falou de insuficiência, porque essa é uma brincadeira minha de Samuel, né? Quando alguma coisa, enfim, vários contextos acontecem, a gente olha para cada outro assim, eu não sou o suficiente para você, né? E a resposta normalmente do outro é não. Não, E ainda aí bem que não. e aí Ainda bem que quem não. fez a pergunta diz, ainda bem que eu nunca seja, porque o critério da relação não é ser suficiente, né? O critério da relação é se relacionar. Seria assustador, né? Alguém que não precisa de mais nada na vida a não ser de você, né? Você ser completamente suficiente para alguém. Eu não sou suficiente nem para mim mesma, né? Eu preciso de Imagina se fosse pra projetos, de você. experiência, de vivências. Mas, Robson, eu acho que nisso entra muito nessa ideia que tu traz da traição, né? Porque o que eu vejo como um consenso, assim, cada vez mais, é a ideia de traição, a traição que incomoda, que fere, que machuca, como ser enganado ou ser enganada. Então, essa ideia de que traição em todos os aspectos da vida, sejam relações profissionais, afetivas, e talvez até aparece muito na profissional do que na afetiva, é a ideia de ser enganado. De mesmo quando o outro tomou consciência de alguma questão, não me disse, escondeu, omitiu, falou uma outra coisa. Então, acho que a gente pode considerar a quebra de confiança, o enganar o outro, ou o permitir que o outro continue se enganando quando você já tomou consciência da expectativa, das ideias que a pessoa tem e continua alimentando isso, como algo que precisa ser revisto, que precisa ser trabalhado na terapia. É por isso a importância de conseguir dizer não, de conseguir colocar limite, de conseguir dizer o que você sente, de conseguir falar sobre os teus limites, as suas expectativas, o que tu pode oferecer, o que tu não pode oferecer, porque tudo isso faz parte do processo de não enganar, né, ou de não alimentar enganações, expectativas falsas, que estão muito relacionadas com o que a gente pode entender enquanto traição. Mas para isso tem que criar consciência, porque às vezes a gente está primeiro se enganando, né? E se eu estou me enganando, como é que eu não vou enganar outra pessoa? Isso é um processo que eu vejo com bastante frequência no consultório, que é essa coisa da pessoa entrar numa coisa e dizer, ah, mas o outro está me enganando. E daí quando a gente vai tentar analisar as Uhum. situações, fala, mas o outro está se enganando primeiro, não diz a verdade nem para si mesmo, como é que não vai te enganar no processo, né? E aí como é que eu mantenho uma relação com uma outra pessoa que se engana? Antes de tudo, que não consegue nunca ser honesta comigo. Então vai para outros graus de complexidade. A gente está com o tempo quase no fim. Alguém perguntou de quem fala sobre masculinidades. Eu acho que no Instagram, a doutora Alcione Bastos, que também é indiana, que é médica indiana, que é maravilhosa e fala sobre isso. E tem um psicólogo que é João, e eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas tanto as pessoas que a gente citou e os livros que a gente citou, de autores e autoras, quanto essa questão das masculinidades, quando a gente postar o vídeo, eu vou colocar nos comentários. Eu quero trazer um ponto, assim, bem territorial aqui sobre isso, porque na UFSC, na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, a gente tem, no mínimo, assim, só do departamento do qual eu faço parte, que é o Departamento de História, 2 grupos de pesquisa que se debruçam a discutir e pensar sobre essas questões, que é o LEG, o grupo de pesquisas que trabalha com gênero e que tem pesquisadoras, pesquisadores que estão pensando a questão de masculinidades ao longo da história, principalmente assim na história contemporânea, e no Meridiano, que é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que a gente também pensa assim uma longa duração, antiguidade, medievo, história moderna e até com um pezinho na contemporânea, a gente tem um desdobramento que é o GFEM, que é justamente o desdobramento do Meridiano que está pensando gênero na Idade Média e tem, inclusive, discutido questões sobre masculinidade nesse contexto. Então, a gente tem aqui, assim, acessível, com grupos de debate online, reuniões online, que vocês podem buscar ali no Instagram, de ambos os grupos de pesquisa, e que a gente consegue ter acesso a debates super qualificados, né? Não só em livros publicados, mas no que está sendo construído no cotidiano como ideia.
Eu acho que o nosso tempo acabou, né? Tem Tá. rede A social, sim, Márcia desses projetos. falou. A gente vai colocar nos comentários da live, tudo isso, as indicações de A Márcia livro. falou que o nome do psicólogo que eu citei é o João Marques, e aí tu coloca também das redes sociais desses todos que você citou, que eu acho bem importante. Acabou o nosso tempo, vamos se despedir já e desejar um Estamos no feliz ano novo. limite! Muito obrigado para todo mundo que estava aí. Feliz ano novo. Vamos pensar as nossas relações, sejam elas monogâmicas ou não monogâmicas, para viver com muita qualidade. Isso aí, que o ano novo ele traga um processo de tomada de consciência, de integração das sombras, de tomada de consciência de si, dos acordos que a gente pode ou não fazer, porque isso com certeza vai possibilitar que a gente viva relações mais saudáveis, sejam elas as múltiplas formas de monogamia ou não monogamia, ou de olhares não monogâmicos sobre as relações. Obrigada, Robson, pela parceria Muito de sempre. obrigado. Obrigada para os presentes, para as presentes aqui, para quem vai ver online depois. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Aproveitem as festas, mas cuidem-se que ainda estamos em pandemia, apesar da gente estar na esperança que ela está acabando. Isso aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Vou salvar a live aqui. Vamos torcer para nada dar Salva. errado agora. Beijo. Tchau, tchau.